poeta curitibana e muito feliz por esse convite, porque, na verdade, a Feira do Poeta, eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque eu participei da primeira comissão que foi conversar na Fundação Cultural de Curitiba sobre a reabertura da feira. Era o Magela, o Brizola e o Getúlio. O Brizola e o Getúlio que não eram políticos, eles eram da Fundação Cultural. E a gente foi, uma turma de poetas, à frente da fundação, e chegou na hora, puxa, como que a gente vai se apresentar, né? Eu falei, gente, por que não os escritibas, né? Nós não deixamos de ser escribas de Curitiba, os escritibas. Gostei do nome. Daí a gente chegou lá na frente do secretário, olha, nós somos os escritibas. Aí a gente chegou com o coletivo Escritibas. E esse coletivo Escritibas, ele foi, há muito tempo, a barraquinha que a gente tinha aqui na frente da Feira do Poeta para vender os livros independentes dos poetas aqui de Curitiba. E a gente fazia da seguinte forma, sempre tinha 3 pessoas responsáveis, uma para armar a barraca, literalmente, quase sempre era um homem, porque era muita ventania, a gente tinha que ficar segurando para não ir junto, né, tipo, paraglider, assim, né, e daí tinha uma pessoa responsável pela questão financeira e tinha outra responsável pela venda naquele dia, naquele domingo. Então a gente sempre revezava. E foi muito gostoso essa época, porque tinha também o Cutucando a Inspiração, que era com a coordenação do nosso saudoso Geraldo Magela, que, para mim, é um pai da poesia aqui no Lago da Ordem, né? E no Cutucando a Inspiração tinha novos expoentes de poetas da cidade, artistas de uma forma geral, e a gente se reunia para fazer arte, né? Aquela coisa que a mãe fala para a criança, não faça arte. Não, a gente ia fazer arte. Independente da idade, a gente estava lá fazendo arte. E, assim, uma lembrança legal que eu tenho do Magela, que depois eu vou contar para vocês mais para frente essa história, que teve o seguinte, foi um evento que teve no Cutucando, e logo depois foi o meu aniversário, e o Magela ficou como cicerone do meu aniversário, né? Então ele chamava os poetas e eu fiz tipo um sarau para todo mundo, assim. E ele fez essa poesia que eu acho linda. Aura das deusas líricas, mulher luminosa, nunca escuridão, dama de 4 estações, cuja a estação primaveril é sortilégio para poucos e ela vive florida. Geraldo Magela. Então eu fico muito feliz assim, de ter sido agraciada com essa poesia em relação que ele fez desse evento que teve. E no Cutucando a Inspiração, a pedido dele, eu montei uma performance que a gente trabalhava nos diversos sarais populares depois para a questão da violência do feminino, porque muitas vezes, na época que voltou a Feira do Poeta, era algo que estava muito em voga, mas muito silencioso. E quando depois da performance, a gente fazia uma roda de conversas e as mulheres falavam das suas próprias experiências. Então era muito, muito interessante essa experiência que eu tive com a Magela no Cutucando a Inspiração. Então a performance começava assim. Quem não me conhece, eu sou Carla e fui quase estuprada antes da pandemia. Para quem não me conhece, eu gostaria de apresentar. Sou Carla Ramos, psicóloga junguiana e trabalhei no setor do HC de mulheres com abuso sexual. Mulheres de todas as raças, credos, vinham até mim na imagem e semelhança de doutora, a salvadora. Doutora, será que foi meu batom vermelho? Doutora, será que eu provoquei? Eu merecia isso? Será castigo dos céus? Não! Eu estou aqui para falar. E antes disso, eu peço a permissão de tirar a minha persona de psicóloga, descer do salto alto do suposto saber, para assim, de peito bem aberto e pés descalço,
compartilhar com todas vocês, porque eu passei por isso também. Quando ele veio com a arma de choque no meu pescoço, eu intuí, percebi, e o mosaico do feminino ali se fez, e eu falei por todas vocês, não, dessa vez não. Quero agradecer a vocês, todas minhas terapeutas pacientes, professoras pacientes, que me ensinaram o que fazer no momento. Porque no momento de grande desespero, em hipótese nenhuma, demonstre fraqueza. Porque o gozo do estuprador está inteira, aquela presa, indefesa em sua mão. Não! Quem cala consente, quem fala pontua. E a mulher tem a maior arma, que é a palavra. E como uma mulher fala, e fala, e fala muito, tira qualquer nome do cérebro. E como eles têm a mente multifocal, eles se perdem na ação que deveriam fazer depois. Sabendo disso, o que aprendi com as minhas professoras pacientes, essa foi a minha salvação. Não quero que esse meu depoimento seja uma espécie de cartilha de boas maneiras, como a mulher se comportar socialmente. Eu quero muito mais que isso. Eu quero que seja um grande alerta, porque se vê meninas sendo estupradas em banheiros de escolas, se vê mulheres sendo também abusadas em banheiros públicos por jogadores de futebol, e se não nos conscientizarmos, estaremos voltando à Idade Média, onde a mulher, sim, era responsável por sua própria agressão, e era levada à fogueira, e como bruxas eram levadas à fogueira de sua própria vaidade. Não, dessa vez, não. A pedido do Magela, a gente fez todas as apresentações nos canais populares de todos os bairros da periferia. E foi tão interessante, porque você via pessoas chorando, você via pessoas depois procurando, querendo saber, você faz terapia individual, né? E foi muito legal, porque com essa possibilidade dele também abriu o meu campo de atuação, porque eu acredito muito que a palavra ela é extremamente poderosa, ela transforma a gente. E quando ela é feita de uma forma dedicada mesmo, de uma forma espontânea e que tem a intenção, ela atinge o objetivo dela, né? Então, quanto tempo tem mais? Tem 17 minutos. Ah, tá. Então, é assim. Eu almejo, quero e desejo mergulhar em você, mas antes aprendi que devo primeiro me despir dos medos, dos receios, daqueles antigos enredos, abandonar as cascas, as máscaras, na aparência, para assim eu agora só, alma e essência, mergulhar só de mim em você. Aí tem duas poesias que eu fiz pro teatro, porque eu sempre quis fazer teatro. Daí quando chegou aos 40 anos eu falei, vou realizar o meu grande desejo. Tudo bem, o pessoal achou meio estranho da família, mas fazer o quê? Então, eis-me aqui, ao palco da vida. Ao descortinar as cortinas, os nós da vida se apresentam a nós. Na plateia, alguns amigos ainda permanecem, esperando e torcendo pacientemente para que eu consiga chegar com fôlego, são e salva, ao grande final. Já na peça, o enredo da minha vida mudou. Já não sei bem aonde comecei a improvisar tanto esse subtexto. É que devo ter esquecido o meu original numa dessas gavetas guardadas, as 7 chaves, que no decorrer da nossa vida se perde a chave num lugar ou talvez num momento qualquer. E aquela antiga peça da romântica que sou já saiu a tempo de cartaz. Agora estreia em seu lugar uma paradoxal, dramática comédia, de risos à parte, mas com lágrimas bem inclusas, a nos ensinar que só aprende pelo amor ou pela dor. Isso, como aprendizes na vida, realmente é inevitável. Mas consegui dessa vez, ao final do ensaio, eu sou, em essência, sem palco, sem persona, ou ao menos cenários, que venham me camuflar, para me proteger, pois começar de novo já está em cartaz, e todos de convite às mãos,
E para bater o martelo, só o destino é quem me prega a peça de nossa vida. É o nosso vir a ser, Carla Ramos. Em seu grande teatro, a vida é emaranhado nos seus mais diversos atos, que por acaso ao acaso nos prega cada peça com as mesmas personagens e seus eternos e repetitivos enredos, nos levando sempre a antigas paisagens. No recolher de nossa jornada, todos os externos desencontros foram sim um encontro ao nosso ser interior. Nas entrelinhas do tempo, os momentos são pausas, no meu caso, as bem dramáticas. Capítulos de saúde com vida são registros de desejo de existências, em dinâmicos paradoxos de vida alquímica. E todo vale sombrio traz em si o potencial de vir a ser um pico iluminado. Porém, agora, eu te peço que no palco da minha vida, para sua próxima apresentação, tenha mais cuidado. Dessa vez, por favor, venha de pantufas. Só passos bem leves ao pisar no meu coração. E me prometas que me decifres em meus sentimentos latentes, mas nunca, em hipótese alguma, me conclua nos meus atos expressos, pois sendo assim, aos poucos, poderá matar o nosso vir a ser. É a última que foi, na verdade, com a situação que eu comentei com vocês, que o Magela foi o mestre de cerimônias. Porque houve uma situação no TUC, não sei se vocês sabem, que o Franchico, ele faleceu tocando violão. E daí logo depois, assim, uma semana depois era meu aniversário. E todo mundo tava assim, meu Deus, né? E como que eu vou falar, festejar, né? Eu falei, gente, vamos fazer uma festa pra vida, né? Aí fiz aquela fogueira, a gente dançou em volta da fogueira, pra relembrar, né? E essa poesia, assim, ela surgiu exatamente após o falecimento do Franchico. E eu dedico a Batista de Pilar, Magela, né? Todos que nos deixaram nessa, né? Na pandemia e na pós-pandemia, né? Voo de Fênix, Carla Ramos. Paradoxos, óxidos, ácidos necessários para nós agentes de mudança, reagentes físicos, químicos, alquímicos que somos em vida. Paradoxalmente, num tal dia, simplesmente ele se foi, na mais profunda simplicidade. Da matéria ao espírito. O corpo se despede em reverência do ser eterno que somos. Da presença à ausência. É na extrema ausência física que se dá a presença espiritual do ser interior, do claro ao escuro. É só nas sombras que se pode ver a presença da nossa luz. Da música, em iniciais acordes, ao silêncio do profundo. Mas é apenas no profundo do silêncio que escutamos a linguagem essencial, a do coração, que se dizia ser invisível aos olhos físicos. Mas como aprendizes do momento, a visão da essência lhe se fez. Hematocrosmos, em visão da águia, somos magos, artistas na arte do criar. Somos nós, todos os alquimistas, em espelho ao grande Criador. Em microcosmos, somos apenas instrumentos celestes, feitos de pó de estrelas, representantes do sutil, do divino ao profano, nesse denso plano terreno. Apenas frágeis e pequenas peças de produção, em grande sábio divino mosaico, que ao seu chamado à essência, desprenderemos cinzas dessa matéria, dessa vida, a matéria bruta de fim do trato, para assim envoltos a todo esse amor universal agora, já espíritos livres, voaremos como fênix de volta para a nossa casa. Essa aqui foi feita que eu participava do coletivo. Na verdade, eu comecei colocando as minhas poesias pro coletivo, com o coletivo Meninas que Escrevem em Curitiba, que era um coletivo que abrangia todas as meninas que escrevem em Curitiba. Aí depois a gente elegeu a Mariana Coelho, e daí virou o coletivo Marianas, né? E essa aqui eu fiz quando a gente foi fazer uma oficina de literatura, digamos assim, no presídio de Piraquara com mulheres. E a sensação que eu tive, gente, foi impressionante, assim, porque daí eu li aquela poesia da Flor Bela Espanta, né? Quem sou eu? E elas fizeram uma poesia de quem eram elas. E a sensação que eu tive foi tão forte, assim, que
se alguma levasse a gente pro canto e a gente ficasse de laranjado, a gente ficava presa lá dentro. E elas saíam no nosso lugar, porque era muita questão humana, muitas questões até que elas foram para um extremo, porque acho que muitas vezes não tiveram a possibilidade de simbolizar escrevendo. Né? Daí são as questões humanas que elas foram pro ato e não simbolizaram na escrita, né? Então, vida alquímica, nascer, habitat aquoso em minha expansão, na extrema constração, chegando à vida, somos gélidos seres de água condensados. Ao renascer em gratidão, no coração, meu gélido ser se derrete ao calor do amor, e ao final eu renasci. Deixei de colocar invisíveis grades em minha liberdade, na sororidade uníssona, da sonoridade que toca a música em minha feminina alma, agora já calma, em gratidão universal. Ao derreter gélidos medos individuais, descobre que eu sou água coletiva que alimenta essa grande fonte chamada vida. Eu tinha uma proposta, se tivesse tempo, porque quando eu fiz a parada literária ali no Memorial Árabe, Khalil Gibran, falei isso, né? Khalil Gibran, eu coloquei todas as conexões feiras do poeta, todos os parnasos poéticos, e daí as pessoas tiravam e liam poesias, assim, pra gente confraternizar. Por isso que é motivo aqui. Deixa eu falar uma coisa, cara. Oi. Você fez o presídio feminino e eu fiz o presídio masculino. E a sensação foi a mesma. Os caras ficavam realmente mostrando com gestos, com manifestações corporais, que eles, se soubessem escrever, escreveriam aquilo que eles estavam sentindo. E melhor que nós. Sem dúvida. E é impressionante, se vocês quiserem ver, ia, na verdade, virar um livro, ficou um projeto pela metade, mas eu tenho uma página no Facebook que é Mulheres Entre Muralhas, que são as poesias delas mesmo, sabe? Muito jóia, assim, porque questões, coisas da vida mesmo, só que elas levaram por um extremo, porque elas não... Elas, inclusive, para fazer a oficina, né? Não sei se aconteceu isso contigo, tinha que pedir permissão, porque elas não podiam nem ficar com lápis, porque lápis era pontiagudo. Eu morrendo de medo, que tinha uns 400 neguinhos ali dentro, uma portinha desse tamanho para sair. Você olhava pra porta. É verdade, mas é uma experiência ímpar. Sim. É humano com humano, né? Só faltou o uniforme pra gente, né? Meu Deus. Mas eu falei pra ele que eu fui preso 2 vezes, daí eles ficaram empatados. Ah, já resolveu. Não, eu acho que questão do humano, assim, isso não tem diferença, né? É só uma expressão de um humano na nossa A frente. gente podia estar preso lá e eles outros. Sim. Então eu gosto bastante dessa aqui. Aquela Deus em nós. Foi a minha primeira, tá? Cada vez que nos referimos a uma mulher como aquela deusa, estamos apenas repetindo algo que ocorreu há tempos atrás, na antiga história da humanidade, quando as mulheres faziam parte da grande deusa, sendo mais ligadas à sua essência feminina. Eram donas de si dos seus mais profundos desejos, viviam em grande harmonia com seus ideais, perseguiam suas metas, escolhiam seus objetivos, buscavam conhecer mais a natureza, os ciclos da vida, o nascimento e o cultivo, a fertilidade e a colheita, o poder e a compreensão de sua essência. Mas, de repente, a deusa foi desapropriada de seu significado e, então, menosprezamos a feminilidade, questiona-se da capacidade, desconfia-se da fertilidade e negam-se os desejos. Desconhecemos a alma feminina, assim todas nós somos e temos uma lua crescente em potencial a ser desenvolvida dentro de nós, mediante a escolha de nossos objetivos, ao perseguir nossas metas, ao cultivar nossos ideais, ao colher nossos desejos, ao harmonizar-se a nossa essência, despertando novamente aquela deusa em nós. Inebriante alquimia, que era assim, mas não assim por uma só vez, ou assim tudo de uma vez só. Rápido, como beber em gargalo de garrafa só, para saciar toda a nossa sede de vontade. Não, assim não. Mas te quero assim, assim aos poucos, na medida certa, em equilíbrio na alquimia da agora. Te quero assim aos pequenos goles,
para melhor apreciar todo o dionisíaco buquê de sua essência. No aroma inicial, no ritmo, e no textura final, no íntimo. Ao mergulhar novamente ao desejo que despertas em mim ao sentir apenas o gosto do seu beijo. Ah, inebriante alquimia! És como vinho tinto que aquela noite compartilhamos e aos pequenos goles juntos